Pessoal, estamos começando mais um Pra Cima Deles podcast. Antes de começar aqui, agradecer mais uma vez os estúdios Combo e pedir pro pessoal se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, tá? Se inscreve no canal aqui no YouTube e também me segue lá no Instagram, @ustra.marcelo. O meu convidado de hoje, né? Vou ler o currículo dele aqui. É sócio sênior e diretor comercial da Monte Bravo. Eu tenho certeza que esse nome aqui ele trouxe no polo do cavalo, né? Monte Bravo, né? Uma das maiores corretoras de investimentos aqui do Brasil. E lidera equipes que atendem milhares de clientes e movimentam bilhões em investimentos aqui no Brasil. Assim como eu, ele estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, foi meu colega, né? E pratica um esporte que a gente ama, que é o Polo Equestre, né? E participa de diversas competições. Meu convidado de hoje, meu xará, Marcelo Lescano. Marcelo, bem-vindo aí. Bem-vindo, Coronel. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, prazer te receber aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta. O pessoal quer saber, qual é o teu parentesco com a vereadora, minha colega Mariana Lescano? A Mariana Lescano, então, é minha irmã, né? Sim. Temos uma diferença de 7 anos de idade, aquela figura rara, né? Sou suspeito de falar da Mariana, porque sou muito fã dela. A gente apoia ela desde pequenininha até... Agora eu vou ser pai, e aí ontem saiu a fotinha da minha filha, e aí parecia ela quando era pequena. Ela mandou uma foto igualzinha, né? Então, a Mariana é minha irmã, super fã, e é uma pessoa aí que junto contigo a gente não só aposta, mas como investe também energia para que traga aí um Brasil melhor, principalmente um Porto Alegre, que eu acho que é importante começar por aqui e depois a gente conseguir melhorar esse país que não tá fácil hoje. E, Marcelo, é o seguinte, tua primeira filha, né? Primeira filha. Filipa Lescano. Filipa Lescano. Filipa segura Lescano. Se não, olha, pra você chamado em casa, né? Ei, diz uma coisa, Marcelo, vamos falar primeiro aí sobre a parte econômica, né? A parte financeira, que é a tua área, né? E se eu falar algum termo errado aqui, tu nos corrige, por gentileza, né? Fica tranquilo. E eu quero saber o seguinte, Monte Bravo, de onde é que veio esse nome? Na verdade, esse nome, Monte Bravo, né? Veio de monte de ser forte e bravo de ser bravo. Uhum. Então, é um nome aí super forte no mercado. A nossa empresa é uma empresa de cultura forte. Sim. Até vou contar a história da Monte Bravo. Monte Bravo é do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Então, o sócio lá, o Puyer e o Felipe Portela, obviamente, tiveram sucesso lá, começaram a crescer. Interior, né? Pouco limitado. Vieram para a capital, Porto Alegre. Uhum. A empresa já tem 15 anos de idade. Né? Hoje a gente detém aí 50 bilhões sobre ativos, tanto de investimento nacional como internacional. O que é legal? Eu tô lá há 7 anos, então entre lá eu tinha 2,8 bilhões. Eu sou líder de equipe e head de área comercial, de atendimento ao cliente. Então, meu foco é receber o cliente, atender e também treinar assessores, enfim, tá envolvido com tudo. Sócio faz tudo, né? Não tem um que me disser para fazer. Lá eu faço. O importante é a empresa crescer. Hoje a gente tem sede em 10 capitais. Nossa matriz fica em São Paulo. E eu fico no eixo Porto Alegre-São Paulo. Sim, tu tá sempre em São Paulo, né? Vejo teus postagens. Minha vida é 50% lá. Sim. E 50% aqui. Sim. Né? Não tem como ficar o mercado financeiro... O coração tá lá. O escritório de vocês fica onde lá em São Paulo? Fica na Faria Lima. Sim. Na Josino Cardoso, 454. O 9º e o 5º andar. Então já fica aqui o convite. Quem vier para São Paulo, depois eu deixo meu contato. A gente tem visitas, tem muitos eventos, que é legal. Então, desde pessoas que não conhecem o mercado, até quem já tem mais experiência. A gente tem também essa parte educacional, de ensinar, né, para as pessoas o que fazer com o dinheiro, como rentabilizar, como preparar os sonhos lá para frente, como conquistar os seus sonhos através de casa, imóveis. Hoje a gente nem fala mais que a gente é uma assessoria de investimentos. Hoje a gente é uma assessoria financeira completa. Eu cuido de toda a vida do meu cliente, né? Inclusive quando ele tiver que deixar o legado dele para os filhos dele, eu também atuo nisso aí. A nossa ideia é ir perpetuando. E a gente completou 15 anos esse ano. Ô, Marcelo, eu tive como presidente lá na Faria Lima algumas vezes, né? O centro comercial econômico do nosso país, São Paulo. E tive lá no Thales, Thales Gomes, eu acho que não. Thales Gomes, do Thales G4. Gomes, na G4. Então, tive lá no Thales Gomes, lá conheci ele.
E realmente é um centro aquilo lá, né, tia? Tem aquela, qual é o símbolo daquela? Tem uma baleia. A baleia do Qual é a diferença da baleia pro touro lá de Nova York? Na verdade, a baleia foi um enfeite, né? Sim. A baleia representa a Faria Lima porque é o maior monumento que tem na Faria Lima. Mas a diferença pro touro é muito grande. Por quê? O mercado financeiro tem duas figuras. A figura do touro e do urso. Sim. Todo investidor quer que a gente sempre fale do touro. Por quê? O touro é quando o mercado está em alta, está dando tudo certo, né? Essa maravilha. E aí o que acontece? O touro, então, é isso. É quando o mercado está batendo recorde, está feliz. E lá em Nova York tem na praça, que inclusive tem uma tradição... Que tu vai lá e... Tem que ir lá e tocar nas partes... íntimas do touro. Dizem que dá dinheiro. Né? Cara, eu tive lá com 21 anos de idade, fiz isso. Não posso dizer que deu errado. Então, acho que realmente funciona a tradição. Aconselho quem puder ir e passar por lá fazer, né? Tu já teve várias vezes em Nova York lá? Ou como é que eu morei nos Estados Unidos, Aham. né? Quando eu tinha 21 anos de idade. Trabalhei num Burger King, né? Fiz hambúrguer lá. Foi lá que eu conheci o mercado financeiro. Por quê? Eu conversava com meus colegas, até falando de mercado financeiro. Sim. A gente aqui movimenta bilhões, né? Lá eles movimentam trilhões de dólares, né? Um mercado muito maior e muito mais desenvolvido. Então, eu via meus colegas falar em Stock Exchange. Eu, o que esses caras estão falando, né? No Brasil não existia isso. Estou falando há 24 anos atrás, eu tinha 21 anos. E aí que eu entendi que era a Bolsa de Valores. Comecei a perguntar, o pessoal falava... Porque antigamente a gente tinha a visão da Bolsa de Valores, a imagem que tu tinha da Bolsa de Valores de São Paulo, né? É isso aí. Que era aquela gritaria, o pessoal com o telefone aqui, móvel, né? Gritando. Hoje em dia, tudo online. Online, acabou, né? Tudo lá. Acabou, né? E tu tinha uma outra também visão que era só para pessoa muito rica. Pelo contrário, a Bolsa de Valores ela é aberta para todo mundo. Sim. Por quê? Tu pode comprar desde uma ação a infinitas ações. Então, quem quiser começar... guardar, crescer e investir, tem para todo tipo de tamanho. O que tu precisa encontrar é alguém que te ajude a fazer isso, que é o caso da Monte Bravo Investimentos. E o que é esse modelo aqui, Marcelo? Modelo fee-based. O que acontece? O nosso modelo de assessoria financeira, existem dois modelos no Brasil. Vamos comparar com o corretor de imóveis, que ganha uma corretagem. Então, tu ofereceu um produto, tu ganha uma comissão. Quando tu faz isso, tu pode deixar de lado o interesse do cliente. E a gente não quer ter esse negócio no nosso modelo. O nosso modelo é totalmente de acordo com o perfil do cliente. Então, como é que funciona o nosso negócio? Primeiramente, a gente faz uma reunião diagnóstico com o cliente. 1 hora, 1 hora e meia. Eu preciso saber tudo da tua vida. Idade, se é casado, onde tem investimento, sonhos, objetivos. Pego tudo isso, monto uma proposta e aí eu começo na parte de investimentos. Mas isso é uma parte muito pequena. Depois eu olho quais são os teus sonhos. Poxa, eu quero comprar uma casa, um carro, ou já tenho, quero aumentar. É um outro tipo de conversa. E por fim, né, todo mundo vai deixar um legado. Então a gente cuida também da parte de sucessão. E obviamente não dá para deixar de falar no Brasil, hoje também olhando muito a parte tributária, né? Como investir e não sofrer tanto impacto dos impostos que a gente tem hoje. Então tem várias ferramentas que a gente consegue minimizar e alguns investimentos, como ainda poucos estão sobrando, com isenção de imposto de renda. E também olhamos a parte internacional. Hoje o nosso cliente ele não investe só no Brasil. A gente tem um bom volume lá fora. Por quê? É um mercado mais envolvido, mais seguro. E não tem como a gente ficar com toda essa globalização que tem acontecido de fora desse movimento. Então, e aí o modelo fee-based, o que é? É um modelo no qual a gente é remunerado de acordo com o capital e com a performance. Então, quanto mais o teu capital crescer, mais a minha remuneração cresce. Então, eu estou automaticamente alinhado com os teus objetivos. Sim. Né? E tira qualquer conflito de interesse, né? O cara faz um produto que não tem uma comissão alta, mas que tem um risco alto. Entendi. E aí acaba que pode ter um risco lá na frente. Então a gente tira tudo isso aí. As pessoas já sabem quanto vão receber, o cliente já sabe quanto vai pagar, e aí fica muito transparente. E esse modelo, a gente tem um estudo, a rentabilidade das carteiras fica bem acima de outros modelos, quem trabalha o Commission Based, que a gente chama, que é o modelo de comissões, vamos dizer assim, para o Brasil. Então, a gente optou por isso, como se fosse uma consultoria, mas a gente é uma assessoria financeira completa, e aí fica muito alinhado com os objetivos dos nossos clientes e, principalmente, evita qualquer conflito com o cliente. Muito bem explicado aí.
Hoje tu é sócio sênior da Monte Bravo. E aqui, ó, lidera uma equipe que atende mais de 12 mil clientes e administra mais de 5 bilhões de reais. É isso, Marcelo? Hoje a minha responsabilidade dentro da Monte Bravo é em torno de 8,2 bilhões. Como que está montado isso? Eu tenho um time direto de assessores, né? E esse time aí tem mais ou menos uns 3 bilhões. E eu cuido de duas áreas. A área digital, que são os nossos clientes até 300 mil. Então, como eu te falei, qualquer cliente pode investir. A gente tem uma área especialista nisso. E a área de clientes até 3 milhões de reais, que a gente chama advisor. E a gente tem os outros dois segmentos, que é exclusiva, cliente de 3 a 10 milhões. E acima de 10 milhões, a gente tem o segmento private. Por que isso é importante? O mercado financeiro ele é dividido em 3 tipos de investidores. O geral, o qualificado e o profissional. Como é que a gente vê cada faixa de cada investidor? O geral até 1 milhão de reais, então todo cliente que tem 1 milhão de reais, ele é considerado geral. 1 milhão a 10 milhões o qualificado e acima o profissional. Mas o que isso difere? Difere as oportunidades que tu vai poder entrar. Cliente de 10 milhões são considerados entendimento forte do mercado, tem mais experiência, tem acesso a produtos mais sofisticados. O qualificado entra já um pouco em produtos mais selecionados e também algumas ofertas diferentes, que tu precisa um capital maior para entrar. E o geral entra como todos, a qualquer momento, em qualquer oferta. Então, a gente utiliza esse parâmetro para poder cada vez atender melhor nosso cliente e, principalmente, entregar o que é certo. Né? Não adianta eu pegar um cliente do Private lá e ser uma oferta que eu não consigo colocar para um cliente de 1 milhão. Eu vou frustrar esse cara, porque ele vai querer ter entrado num negócio que não faz sentido para ele. Então, a gente tem todo esse cuidado. E esses meus times hoje somos 5,2 bilhões, separados na praça de Porto Alegre e São Paulo. 4 líderes, 60 assessores são. E mais o staff, a gente está falando em quase 100 pessoas aí que trabalham junto. Ô, Lescano, ó, o mercado financeiro ele tem fama de ser frio e técnico, né? Mas, na verdade, ele lida com o sonho das pessoas. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu lida com isso? Né? As pessoas têm um sonho, né? Mas o mercado ele tem uma característica, né, que as pessoas observam de ser frio e técnico. Como é que tu lida com isso? Eu vou te explicar da seguinte maneira. Eu acho que muito mais que lidar com sonhos antes, tem duas partes que são difíceis de mexer, né? O bolso e a saúde. Né? Até porque se tu mexer errado no bolso, atrapalha a tua saúde. Então, acho que o primeiro ponto para tu ser frio é ter muita experiência. Eu tô há mais de 17, 18 anos nesse mercado. Eu era até advogado de formação antes. E o que me fez também ter isso? Muito estudo, uma dedicação muito forte. Então, no Brasil, hoje, as ferramentas para tu aprender mercado financeiro, não existe, por exemplo, uma faculdade. A nossa educação não ensina nem a guardar dinheiro. Quando é que alguém vai aprender que tem que pagar, por exemplo, um imposto de renda? Quando começa a trabalhar. Então, a nossa formação ela é muito deficitária. Então, o que é o primeiro ponto para poder assessorar as pessoas? Muito conhecimento. O meu dinheiro está todo aplicado no mercado financeiro e na minha empresa, que é a Monte Bravo. E até a gente tem um jargão do mercado, não trazendo aqui para o inglês, mas é skin the game, que é estar com a pele. Então, tudo que os nossos investidores investem, a gente também faz. Então, eu tenho todas as certificações, me profissionalizei no mercado financeiro para poder atender melhor. E como é que eu sou calmo, né? Primeiro, eu entrego coisas para o meu cliente que me deixem dormir. Não vou expor o meu cliente a um risco absurdo, né? Eu quero passear na rua e nunca nem dizer, pô, aquele cara lá me sacaneou. Então, esse é o primeiro ponto. Separação de produtos corretos, de acordo com o perfil. Assessoria completa, estar sempre com o cliente nos bons e maus momentos, porque existem maus momentos também, dificuldade, o mercado é super volátil. E aí, muito também de frieza, né? Acho que se eu não tiver frieza, é que nem o médico, eu não posso estar no mercado financeiro. Então, muita experiência, né? Eu já passei por mais de 4 crises, desde 2008. Subprime, o Covid, agora mesmo a parte do Trump. Sim. Então, aqui a parte da JBS que teve aquela vez. Sim. Então, isso aí vai te dando uma enchente no Rio Grande do Sul Enchente também. no Rio Grande do Sul, que a gente trabalhou lá, inclusive, 14 dias embarcado, né? Exatamente. Eu vi. Então, isso aí nos leva a ter cada vez mais frieza. E eu tenho uma frase, né? Tudo passa. Sim. Seja um momento ruim ou um momento bom.
E no momento bom, tu não pode ficar muito eufórico. Na verdade, naquele momento bom, tu tem que acumular bastante para passar por um momento de dificuldade. Então, é muito assim que eu carrego meu dia a dia. E, obviamente, né, me preparo psicologicamente, a força mental tem que ser muito, muito controlada para poder ajudar e dar tranquilidade para os clientes. Ô Marcelo, vamos falar agora sobre Brasil versus Estados Unidos, né? Então, a gente teve agora a questão do tarifaço aqui, né? Para os produtos brasileiros, né? E como é que no mercado financeiro vocês estão analisando essa questão do tarifaço do Brasil com os Estados Unidos? E também eu queria que tu falasse um pouco sobre a relação comercial financeira do Brasil, do governo Bolsonaro para o governo Lula. Diferença de impostos, enfim. Vou começar então por essa pergunta. Eu acho que a grande diferença do governo Bolsonaro para o governo Lula. Primeiro, né? O ministro da Fazenda, não tem nem comparação. Sim. Tu tinha um Paulo Guedes e agora tu tem um Fernando Tachad. É incomparável. Um cara já construiu muito e o outro nunca construiu nada. Pelo contrário, se eu não me engano, ele nem se formou e achou bonito dizer que não se formou na faculdade de economia. Eu teria vergonha se eu fosse atuar. Então, essa é a primeira grande diferença. Né? Eles não sabem o que estão fazendo. Outro ponto, a gente passou por uma pandemia naquele governo e a gente conseguiu crescer. A menor taxa de juros foi naquele momento. Por que é importante ter uma taxa de juros melhor? Porque tu incentiva o crescimento econômico. Por que hoje, se eu tenho um capital de 1 milhão, por que eu vou montar um restaurante no qual eu tenho risco trabalhista, tenho que esperar as pessoas virem, custo caro? Tu imagina que hoje, para tu ter um investimento num restaurante de 1 milhão, para dar 10 mil de lucro, mais até um pouco, 11 mil de lucro, porque a taxa de juros está mais de 12%, o que eu tenho que fazer para ter isso aí de lucro? Então, quando tu tem uma taxa de juros alta, tu tira esse investimento na economia real, que a gente chama. Aí acontece o quê? Os rentistas. Cara, eu vou ficar na minha casa, 1 milhãozinho ali, não vou me expor, não vou gerar emprego, que hoje em dia também nós temos uma parte cultural, né? Difícil aí no mercado, as pessoas não estão procurando mais trabalho, né? Estão procurando alguma coisa que sustente até meio que um pensamento um pouco socialista, vamos dizer assim, né? Que é de assistencialismo. Então, tá um pouco complicado. E isso muito se acentuou por causa desse governo, que é um governo que protege muito mais a parte trabalhadora, que eu não acho errado, pelo contrário, mas desde que tem as coisas certas. Eu estava vendo um dado antes de vir para cá, foi o Luciano Heng que postou, agora há pouco, sobre o aumento dos processos trabalhistas nesse governo. Voltou a explodir de novo. Tá louco. Então, assim... O Bolsonaro falava, né? Menos direitos e emprego ou mais direitos e desempregos. Então, o pessoal... A gente falava, né, no Exército, né, Lescano? Direitos e deveres. Lembram que a gente falava assim? O pessoal só quer direito e não quer os deveres. Não quer os deveres. Então, o presidente falava muito isso, né? Menos direitos e emprego ou mais direitos e desemprego. Isso aí reflete, obviamente, na economia, né? E aí eu acho que outro ponto importante também, a gente pode fazer um link. Nesses últimos 3 anos, subiu 27 vezes o número de impostos. No governo anterior do Bolsonaro, caiu 26% com a pandemia. Com pandemia. Então, tu acaba incentivando algumas coisas, né? E aí, sobre o tarifaço, aí fazendo uma conexão, o impacto do tarifaço foi muito pequeno, 0,2. Obviamente que a mídia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando tu perguntou de frieza no mercado financeiro. A gente não pode operar com barulho. Sim. Se tu operar pelo barulho, tu vai tomar todas as tuas decisões erradas. Ou tu vai entrar atrasado ou cedo demais e ter um problema. Então, a gente tem que sentar, analisar o que está acontecendo, pegar informações corretas. Então, tu tem que ter as conexões certas. Por exemplo, a gente tem conexão direta nos Estados Unidos. A gente tem conexão direta aqui com excelentes profissionais que estudam a economia no espaço. Nós mesmos nos dedicamos. Então, o primeiro ponto é não ficar olhando o barulho. Porque tem muito barulho. E, particularmente, o tarifaço, obviamente, pegou alguns setores, mas ele não tem a ver com o setor de economia, né? Ele tem a ver com um problema muito maior no Brasil. Obviamente, a mídia vai fazer
tu ficar olhando o tarifaço. Pra quê? Pro governo tá fazendo um monte de imposto e tu... Ah, não, a culpa é do Trump. Uma parte, com certeza, foi impactada, não vou dizer que não. Mas eu acho que tem muito mais problema aqui dentro do que lá fora pra gente se desenvolver. Então, assim... É muito querer jogar a responsabilidade para fora e não olhar a própria casa, né? Exatamente. Ontem mesmo, né? A gente tá falando agora aqui que barraram a ANP, que é um número horrível, que eu nem vou citar aqui, né? O número feio deles lá, que relembra eles. E aí, com a perda ontem, que eles tiveram a derrota, nós automaticamente já queriam aumentar o IOF na gente. Sim. É surreal, cara. Não tem como a economia girar assim. Então, é desafiador. Ô Marcelo, outra questão importante também é com relação, isso eu sempre falo, taxação de grandes fortunas, vamos dizer assim, né? Então, são pessoas que trabalharam ao longo da sua vida, também herdaram, né? Obviamente de pessoas que trabalharam também e possuem grandes fortunas. É uma coisa lógica, né? Você tem empresários aqui com grandes fortunas. Se tu aumentar, obviamente, a taxação desses empresários das grandes fortunas, eles vão tirar o dinheiro daqui e vão colocar em outros mercados, né? E são essas pessoas que geram emprego e renda para milhares de brasileiros. Então, o que tu, como um atuante no mercado financeiro, como é que tu analisa essa questão da taxação de grandes fortunas? Esse é um ponto bem legal. Tá rolando uma entrevista que tu falou do Thales Gomes, né? Até Thales Gomes, sim. Eu fiz os cursos do Thales Gomes. Na G4, lá na G4. G4, né? E eu conheço bem o Thales porque eu acabei conhecendo nos negócios. Ontem até o Flávio Augusto, que é um bilionário, sim, aqui, agora lançou um bilionário contra 30 desempregados, eu não sei se é mais ou menos esse nome. Mas me assustou quando eu vi aquilo. Porque a gente viu um cara que construiu algo versus algumas pessoas que não conseguiram. O que elas mais pediam ontem lá? Taxação. Porque elas acreditam que é isso que vai tirar a desigualdade. Sim. Vou tributar o cara, ele vai pagar mais, Uhum. Esse dinheiro é distribuído. Sim. Na ótica socialista, o que ele vê? Pô, o cara tem muito dinheiro, então a gente tem que cobrar mais taxas dele para encher os cofres do governo, vamos dizer assim. Aí. E o pobre que não tem muito dinheiro, nós temos que cobrar quase nada porque ele não... Mas tu olha para outra lógica, que é a lógica do mercado financeiro americano, né? Que é o maior do mundo, não é? É o maior. Porque ele tem esse incentivo aos grandes empresários e, por consequência, tem uma pessoa que é bilionária, mas também a pessoa que é da classe média ou da classe mais baixa da população americana também vive bem. Vive muito bem. Não é? A gente estava comentando hoje, eu tive uma reunião com a turma dos Estados Unidos, que veio até no escritório ali. Há 10 anos atrás, um Nike custava $150. Quanto custa um Nike hoje? $150. Agora aqui no Brasil... Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Uhum. É a mesma coisa. Mesma coisa. Agora aqui com a inflação, esse monte de imposto, economia errada, governo gastando muito, é óbvio que alguém vai pagar a conta. Então por isso que tudo sobe aqui. Mas aí falando dos bilionários, bilionário, milionário, eles têm que existir, porque são esses caras que giram a economia e geram emprego. Uhum. E a gente tem uma visão muito errada aqui, que é feio ser bilionário. Cara, feio pra mim é tu não ter estudo, tu não ter oportunidade, tu roubar, corrupção, tu esperar que alguém te dê todo mês algo, isso é feio. Exatamente. Né? Agora não sei se tu viu o prefeito de Bento agora, né? Criou lá um programa de que se o camarada não aceitar o emprego, o cara automaticamente perde lá o Bolsa alguma coisa. O Bolsa alguma coisa lá da cidade de Bento. É. Sim. Então, assim, os bilionários vão ter que existir, porque a gente também precisa. Só que o que acontece? Esses bilionários formam vários milionários. Ontem eu estava vendo nessa entrevista, aí perguntaram para uma das entrevistadas, tá, mas quanto que tu acha que é o teto, então, que cada um pode ter? 5, 10, 15 milhões? Ela falou, não, acho que tem que chegar então no teto de 1 bi e tudo que ele construir a mais tem que dar para o governo. Sim. Dar para o governo. Pergunto, quanto que volta hoje de dinheiro que o governo arrecada, que é um dos países que mais arrecada para nós? Porque é nosso dinheiro já, né? Uhum. Ela não sabia responder. Então não é taxando o bilionário, até porque esse impacto é 20 bilhões de reais. Mudaria alguma coisa? O impostômetro tá nem sei quantos trilhões, não bateu recorde. Sim. Então não é isso. A mudança ela é cultural. E não é taxando os ricos.
Pelo contrário. Acho que tem que ter a taxação, alguma coisa de forma correta, mas a gente tem que incentivar os ricos, os bilionários, no caso, falando aqui, a abrirem mais negócios para gerar mais economia, como é nos Estados Unidos. Sabe que a política, obviamente, da Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, né, que é uma política municipal, ela nada mais é do que um extrato da política nacional, né? Então, a gente tem aqui em Porto Alegre uma bancada grande de esquerda, né? E nós temos o gasto, Marcelo, dos gabinetes mensal, né? Gasto mensal. E aí, esses dias eu estava analisando, eu e a tua irmã, né, e outros vereadores ali de direito são os que menos gastamos, né? E vereadores de cunho ideológico mais de esquerda são os que mais gastam. Eu tenho uma análise que eu fiz, estava trabalhando com o presidente Bolsonaro lá também, e verificando políticos de esquerda, a impressão que a gente tem deles é que eles acham que dinheiro dá em árvore, né? Tem uma árvore, assim como dá ali a goiaba, lá em Brasília dá muita manga, né? Para eles, dinheiro dá em árvore. Então, eles acham que dinheiro... Eles falam em valores lá como se o dinheiro caísse do céu, né? A impressão que a gente tem é que eles não têm essa noção. E eu não sei se tu também tem, olhando pelo mercado financeiro também, e as ações de governos de esquerda, não sei se tu também tem essa noção, obviamente, numa análise mais... aprofundada da economia. Não sei se tu tem... Como é que tu poderia interpretar isso que eu falei um economista como tu é? Vamos lá, vamos pegar o líder maior deles, né? Que é o... Eu não vou falar o nome porque eu não gosto do nome dele. Sim. Está lá naquela cadeira de forma errada. O que ele construiu até hoje? Nada. Como é que ele trabalhou? O que ele produziu? Nada. Até hoje. Então, o que acontece? Para eles é óbvio que até acho que dá em árvore. E a árvore somos nós, né? Sim. Então, tu tem lá um caixa gigante, eu escolho o que eu faço. Eu tenho visto ali, que tá cada vez mais viralizando na internet, que é a tal da Érica, eu não sei o nome dela, Érica Hilton, né? Que tá gastando milhões, bolsa, não sei o quê, com o nosso dinheiro. E acha bonito ainda, né? Então, assim, quando tu não dá valor ao dinheiro, que eu acho que é isso que falta muito no Brasil aqui, né? E isso vem de família, mas tu não precisa ser rico nem pobre. Né? Porque isso é uma educação, valorizar o dinheiro. E essa turma chegou muito lá sem ter a valorização. Até porque eles chegam, às vezes, de maneiras erradas, por bandeiras diferentes, por cotas no meio do caminho, né? Não é por conquista. Então, sim. O que eu vejo é o seguinte, eles não sabem, né? E dentro do meu negócio ali, que eu tenho bastante contato com as pessoas, obviamente essa classe que nunca construiu, ela sempre vai querer pegar dos outros. De maneira que? Tributando e não construindo. Então, sim, tá bem impregnado isso aí. E eles não sabem, a esquerda não sabe. Pede para eles fazerem um balanço. Né? É difícil. Qual é a luta deles? É outras lutas. Sim. Não é a luta do crescimento econômico, da educação. É a luta de tirar dos outros. Exatamente. E, principalmente, essa turma, ela não investe em educação. Cara, se tu não tem um público educado, ele não sabe o que vai fazer. Então, o dinheiro na mão é vendaval. Por isso que a gente explodiu nas contas públicas, né? Eu vejo que grande parte da elite, vamos dizer assim, elite de esquerda do nosso país vive às custas do governo. Socialismo para ti, capitalismo para mim. É bem isso, né? Sempre foi. Ô Marcelo, a gente estudou no colégio militar, né? O que tu acha do ensino? O Marcelo, ele, além de estudar no colégio militar, ele é filho do Coronel Lescano, né? O Coronel Lescano, que é da turma do presidente Bolsonaro, são da mesma turma. Sabia que vamos contar um episódio aqui? Podemos contar ou não? Claro. O Bolsonaro, uma vez, eu não sei o que aconteceu na Câmara lá, e ele mandou uma mensagem para mandar para Lescano. Daí ele falou assim, a Mariana Lescano, ela é filha de um galã de cavalaria dos anos 70. Então, o Lescano também, assim como a Mariana, são filhos do Coronel Lescano, né? Que é da arma de cavalaria, mesma arma que eu sou. E da turma do Bolsonaro. E o que os valores que tu aprendeu no colégio militar, né? E da tua vida, que a gente chama que o cara é FM, filho de milico. Da tua vida de filho de militar, ele trouxe para tua vida, eu sempre pergunto para as pessoas que estão ligadas à área militar, ele trouxe para tua vida para tu aplicar na tua vida e no mercado financeiro que atualmente tu
tu tá trabalhando? Acho que o maior valor que o colégio me trouxe foi disciplina. Isso é extremamente importante em qualquer negócio. Até fazendo um adendo assim, por que eu falo isso? Todas essas... Eu não vim de família rica, né? A gente não veio. A gente vivia bem, mas era aquilo ali, né? Mas isso construído já no meu pai, né? Aham. Porque a geração anterior do meu pai, meu avô era sargento de Quaraí. Né? Então, mesma coisa na minha também. Meu pai veio ser interno no colégio militar aqui, né? Pra quem não sabe, antigamente os colégios... tinha o internato. Tinha o internato, meu pai veio de lá. Quem vinha do interior ficava morando ali. Exatamente. Cara, a gente viajou muito todo o Brasil. Tu é militar, tu sabe. Eu morei em Ponta Porã, Fronteira, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras cidades. O que eu vejo hoje que falta para as pessoas, e é um grande desafio que a gente tem na educação hoje, é disciplina, né? O colégio te dava disciplina. Nós estudávamos de verdade, né? Não tinha, ou tu estudava ou tu não passava. Então, eu aprendi a estudar. E isso me deu muita vantagem hoje em dia. Eu vejo assim, a gente tem muita certificação, por exemplo, no mercado financeiro. Tem umas que a gente considera muito básicas. Pô, as pessoas não conseguem passar nas básicas hoje. Eu fico pensando, cara, é só estudar. Assim, lá das pessoas que trabalham na tua equipe, tu nota alguma diferença? Esse cara veio de uma formação assim, de uma formação assim. Tem uma diferença ou não? Tu já notou isso aí ou não? Tanto no meu time, como noto também no meu grupo de amigos. As diferenças, né? Então, assim, essa é a primeira. E outra coisa, naquela época, eu não sei como está o colégio hoje, né? Eu sei que é um desafio também para a educação, porque dentro da cartilha dessas pessoas que estão no governo hoje, eles estão se filtrando também no exército. À toa que a gente tem pessoas de esquerda dentro do exército, que é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que outro valor é integridade. Né? E é isso até falando da minha irmã ali, que eu digo, cara, a gente sempre vai ser íntegro. É isso aí. Né? Eu mostrei uma foto pra ela até do Bolsonaro esses dias, que né, às vezes tu vai ficar sozinho, mas tu vai ser o correto. É isso aí. Então eu penso assim, cara, que eu tive que me adaptar muito nesse mundo atual e virar um pouco mais de boa, porque eu sempre fui muito intransigente. Cara, se tu combinou comigo, eu não preciso assinar nada. É o fio do bigode, como a gente chama aqui. E eu acho que esse compromisso também se perdeu muito no decorrer do tempo. Acho que hoje no Brasil as pessoas não têm compromissos mínimos com as outras. E acaba com desrespeito. Então, respeito, disciplina, integridade. Obviamente, gostar de estudar, o colégio acaba te ensinando. E aí nos formou aí essa geração que trabalha e leva o Brasil, né? Agora nós vamos fazer o último assunto da parte financeira, depois vamos entrar num assunto que a gente gosta muito. Eu tenho um primo, Lescano, que ele é tem o maior escritório de advocacia empresarial do interior de São Paulo. Um dos maiores do Brasil. Que é o Otávio Brilhantiusta. Até vou mandar um abraço para ele lá de Campinas. E eu conversei com ele e eu perguntei, primo, seguinte, na situação econômica, financeira que a gente está, tu conversa com grandes empresários, eu não vou falar o nome aqui, mas tem grandes contas que ele cuida no Brasil aí, né? E ele falou, perguntei para ele, como é que está a situação financeira desse atual governo? O quanto a gente aguenta? Ele me falou assim, primo, a gente aguenta até o ano que vem, 26. Se acontecer uma reeleição desse atual governo, nos próximos 4 anos o Brasil vai quebrar. Tu também compactua desse mesmo pensamento? Eu acho que a gente já quebrou, né? Antecipando. Todo mundo tá com uma visão, eu penso o seguinte, nós estamos com a maior taxa de juros da história. É humanamente impossível tu te financiar. Tudo tá muito caro. Tu comprar pega um financiamento, faz simulação no banco lá. R$1 milhão para uma casa própria. Ele vira quase 4 milhões de reais. Ou seja, tu trabalha tua vida toda só para mandar pro banco o dinheiro. Outra coisa, a gente tem o dólar a 5. Várias empresas estão sendo dizimadas por causa disso. Porque o dólar tá baixo devido à taxa de juros. E quando soltar? Se a gente trouxer esses caras novamente, e aí eu acho que aqui uma dica, né? Quem ouve aqui tem o papel de buscar votos para não acontecer isso. Porque tá perigosa a próxima eleição. Só acompanhar o que está acontecendo. E fazendo uma analogia ao país vizinho, né? Olha o Milei, entrou Argentina, lá. sim. Cara, ele errou a gente teve agora em Uruguaiana, né? Exatamente. Tu vê lá, cara, quando eu tava em Uruguaiana, no governo Bolsonaro,
Nós, brasileiros, íamos para Passo de los Libres fazer compra. Que era tudo mais barato lá, né? E os caras estavam numa pobreza. Pobreza. Agora tu vai lá, tem 12 free shops na cidade. Bom, tu viu lá, né? Tá invertido. O que tem de argentino. E os hotéis de Uruguaiana lá, do Monte Carlo, que a gente ficou lá. Ele falou, né? Falou, tu tá ampliando porque é a quantidade de argentino que tá vindo. Só que o Milei tá começando a ter um problema. Porque a América Latina, ela é assistencialista, muito mais socialista. Sim. E é o que aconteceu aqui, a gente passou por isso. Nós tivemos, o governo Bolsonaro, vamos dizer que foi um devaneio, né? Sim. 4 anos, tem uma luz. Agora a gente volta para a realidade. Então, a nossa tarefa é educar pessoas que, inclusive do nosso meio, Sim. que foram doutrinadas, vou dizer assim, né? Porque assistiu muito a Globo, tudo, esse negócio, a vir pro nosso lado, que é trazer aí mais voto. Porque senão, cara, se tu pegar assim, não sei quem vai ser a pessoa de direita, né? Mas eu acho que o cenário de, por exemplo, de $1 ou é 4,50 num cara de direita, e se esses caras entrar, são 7. Taxa de juros vai cair? Não sei. A gente tem que ver como é que vai acontecer. Mas eu acredito que a gente já tá tendo um problema muito sério com esse governo. Não, e até assim, ó, se alguém entrar, não vai achar que vai solucionar. Porque ele tá pegando uma bomba. A pessoa tem que entender que o mercado, né, é um Titanic. Exatamente. Então, para tu movimentar aquele grande navio, ele... Exatamente. Entendeu? Demora, né? E outra, esses caras gastaram até os tubos. Sim. Quem pegar lá vai pegar um caixa totalmente quebrado. Então, é um trabalho muito mais longo. É uma construção. Né? Tu vê, por exemplo, Itaipu Nacional, que eu tive com o presidente lá umas 2 vezes. Com o lucro da Itaipu Nacional, se construiu a ampliação da pista e do aeroporto de Foz do Iguaçu, né? Porque o aeroporto da Argentina, acho que é Puerto Iguaçu, do outro lado, recebia muito mais voos do que o de Foz do Iguaçu. Então, o turista que vinha lá do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, ia para a Argentina e não ia para o Brasil. Então, o Tarcísio Gomes de Freitas e o Paulo Guedes fizeram um plano e melhoraram isso aí. Construíram uma ponte, que eu participei da inauguração, entre Brasil e no Paraguai, a segunda ponte, e estavam construindo a terceira. E agora eu estou vendo que eles estão pegando recursos de Itaipu Nacional para financiar a COP30 lá agora na Amazônia. Em Belém. Belém, né? Tchê, então... É complicado. É complicado. O cenário, se continuar esses caras aí, é bem desafiador. Lescano, vamos virar a chave agora, vamos falar de um assunto que a gente gosta muito. Eu já falei aqui, né? O Lescano é filho de um coronel de cavalaria, né? A gente gosta muito dessa pauta, que é o cavalo e o hipismo, e principalmente o polo, né? Como é que tu começou na atividade do hipismo? Como é que tu migrou pro polo? Como é que foi essa tua infância? E o que te fez chegar até agora, né? Nesse momento aqui, um polista que participa de campeonatos, enfim, e gosta muito do esporte, né? E como é que tá a tua vida, assim, ligada ao polo equestre, que é o polo a cavalo, que a gente gosta muito? Acho que muito mais que ao polo é ao cavalo, né? Obviamente, meu pai foi de cavalaria, então a gente sempre teve muito contato com o cavalo desde pequeno. Comecei pelo hipismo e aí frequentava alguns meios do exército, nem todos, mas às vezes a maior parte de cavalo foi numa paisana, que a gente chama, né? Montei fora dos ambientes militares. Mas quando eu tive uma oportunidade de estar com alguns colegas, até era um capitão Araújo, nunca me esqueço. Foi meu colega na PUC. Ele queria que eu montasse uns cavalos dele lá no RCG, que é o quartel aqui. E eu olhei uma turma jogando polo. Digo, que é isso aí, cara? Falei, legal, mas não me atraía muito na época. Até o dia que eu peguei o taquinho ali e resolvi dar um ataque, cara. Foi paixão à primeira vista, né? Mas acho que muito mais do que falar do polo, eu acho que falar do cavalo. Eu vou ter minha filha agora, né? O primeiro contato que eu quero que ela tenha é com o cavalo. Lembra que tu me perguntou o que o colégio me ensinou? Se não fosse o cavalo, acho que todo o ensinamento do colégio eu também não teria aplicado. Porque tu tá no meio do cavalo, é um ambiente muito legal pelo seguinte, tu tem que aprender a conviver com um bicho de 700 quilos, muito mais forte de ti, tu tem que aprender a dominar. Tu não vai chegar pra ele lá, faz isso, e ele vai sair fazendo. Tu vai ensinar, trabalhar. E aquele convívio com o animal, ele também é uma terapia. Né? Eu acho muito bom estar lá. Pra mim é muito mais...
Falo muito pra minha esposa, tu tem que fazer terapia. Não vou fazer nunca terapia. Eu vou pro cavalo, que é a melhor terapia do mundo. Porque lá eu tenho que... Dentro do perito, eu sou calmo, né? Então, onde que eu tiro a minha calma pra montar cavalo, tem que ser calmo. Tem que ser. Se eu mostrar que eu não sou calmo, ele vai me derrubar. É. Vai tomar conta de mim. Então, começa por aí. Então, eu comecei no hipismo muito pequeno, né? Com o meu pai. Foi muito legal a trajetória. Acabei fazendo concurso completo de equitação, participei de equipe gaúcha, tudo. Consegui também ganhar um campeonato brasileiro de CCE. E aí... CCE, para quem não sabe, é o concurso completo de equitação. Exatamente. Que é o triatlo a cavalo. Exatamente. E aí, só que acontece, quando eu era guri, né, não vou ser hipócrita aqui, obviamente meu pai era meu patrocínio que a gente amava. Mas isso não dá para ser eternamente e eu jamais também permitiria isso. Então eu montei até meus 20 e poucos anos de idade, né? E até na minha última etapa final, eu já montava, eu conseguindo bancar meus esportes, porque eu trocava o meu trabalho por cavalo. Então, o que é trabalho no cavalo? Os cavalos precisam todo dia ser movimentados. É um atleta, assim. O cavalo é um Exatamente, atleta. é um atleta. Por sorte, né, treinei muito e consegui ser um bom cavaleiro, então as pessoas queriam que eu montasse o cavalo para treinar todo dia. Então eu trocava por isso, algumas me davam dinheiro, outras me davam caminhão para poder competir, eu ia fazendo uma montagem para poder estar sempre perto do cavalo. Até que chega uma hora que não tem como tu sustentar, né? O cavalo exige muito tempo e também, obviamente, um capital. Então eu parei por volta dos meus 30 anos, eu parei o cavalo. Para se dedicar ao teu trabalho. Exatamente. E aí o que eu falei? Eu vou mergulhar de cabeça nisso, né? E a minha história não é só bonita, né? Eu sou empreendedor, então eu já quebrei no meio do caminho. Sim. Né? Tive uma história aí, me reergui, graças a Deus. E foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque ninguém ensina isso, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou trabalhar uns 10 anos da minha vida. E um dia eu vou voltar a montar cavalo. E eu fiz exatamente isso. Foquei. Dos meus 30 a 40 anos eu só trabalhava e estudava. Obviamente me divertia, tinha as festinhas, viagem, mas nada demais, né? Que eu também era jovem. Pode falar aqui, não? O Lescano era galanteador que nem o pai dele. Hoje ele tá... Tive lá em Uruguaiana, o cara... certinho ali, ó. É, isso. Encontrei a mulher da minha vida, né? Agora é pai de família. Já foi minha filha. O Bolsonaro que falou, hein? Teu pai era um galanteador dos anos 70 ali de cavalaria. A gente fazia umas coisinhas também. E aí voltei, falei, não, vou voltar a montar. Obviamente, o polo sempre me atraiu, porque é um esporte de equipe. Quem lê a história do polo conhece, foi o esporte dos reis, começou lá na Inglaterra, Índia, veio para a Argentina. E tem essa parte do cavalo. Então é a equipe. Tem uma coisa que eu acho bacana, que a parte era o treinamento militar, né? Pra quem ia pra guerra, da cavalaria. Sim. Então isso aí me atraía muito. Até hoje eu tava vendo um vídeo do Bartolomeu Castanhola, que foi agora campeão. Sim. Que é um dos maiores polistas agora da atualidade. Ele disputando uma bola de frente com o outro, que parecia uma batalha, né? Aquelas cruzadas. Exatamente. Né? E aí voltei e comecei com um cavalinho, aí comecei a montar, fui lá no Buena Vista Polo, junto com o Paulo, meu grande amigo, deixar um abraço para ele aqui. Se não fosse também a parceria que eu tenho com ele, a gente nem estaria no polo, porque... Um abraço pro Paulo, tive com ele lá em Uruguaiana, gente finíssima. Muito. Que aqui no Buena Vista, que depois no final tu falas uma Falo, vou contar pra gente ir lá. E aí resolvi voltar. Quando eu voltei pro polo aqui, ele mudou muito, né? Na minha época, quando eu jogava polo, eu jogava até com os... Não eram meus colegas, mas eram teus colegas. Os tenentes todos. Sim. Viajei pro interior, São Gabriel, Uruguaiana, a gente fez muita amizade. E só que o polo, ele tomou como tudo, né? Vai profissionalizando, evoluindo. E hoje são outros tipos de cavalo, outro tipo de polo, muito mais rápido, muito mais veloz. E aí eu resolvi retomar, porque é uma paixão que eu não consigo ficar longe, né? É um vício, é literalmente uma cachaça para quem diz assim. E aí começamos. Então, há 4 anos eu voltei a jogar polo. Não, 5 anos, foi na pandemia. E todo fim de semana eu vou lá arrumar minha cabeça e treinar também. Tia, a gente esteve lá em Uruguaiana agora, né? E a gente participou lá do remate da estância Itaptocai. Vou mandar um abraço lá pro Ângelo Antônio, pro Carlos Francisco, pro João Gaspar e pro Luiz Paulo. Seu Cabeto. E, obviamente, pro pai deles, que é o tio Cabeto, né? A gente chama de tio Cabeto, que é o Carlos Alberto Martins Bastos. Então, foi sensacional o remate lá.
a qualidade dos animais, né, Lescano? Pô, para quem não sabe, a família, né, Bastos, né, eles têm a estância de Itapotocaí lá em Uruguaiana, eles têm a finca lá em Pilar, na Argentina, que é a província de Buenos Aires, né, grande a região de Buenos Aires, e também tem lá no clube, no Helvécia Polo Clube em São Paulo, em Dayatuba. Então eles se revezam nesses 3 locais aí. E é uma das únicas famílias brasileiras que tem a criação do cavalo polo argentino, que é a maior raça de cavalo de polo do mundo, né? E lá no remate eles vendem cavalo para o Brasil inteiro, foi cavalo para Inglaterra, também para o Uruguai e para a Argentina ali e para o Brasil todo, né? Então, esse pessoal aí da família Bastos, a família Telecheia, também famosa lá, os nossos amigos tio Kelvin, o Mainardi, o Luiz Felipe, a Kim, Juca, todo mundo, né, Lescano? Mandar um abraço pra eles lá, o pessoal da fronteira, que a gente gosta muito. Tu gostou muito lá do remate lá, Lescano? Fala aí. Pra quem gosta de cavalo, né, é uma aula, né? Acho importante falar do seu Cabeto ali. Esse evento ele é dividido em 2 partes. Sexta-feira tu conhece toda a estância, então tu visita desde as éguas estão lá longe, as próximas gerações, todas, desde 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas muito mais do que isso, né? Eles te contam toda a história do polo. São várias, né? Porque esse time ele tem 50 anos, né? A Maragata, né? Exatamente. Então, com o seu Cabeto é uma experiência muito grande. Mas o mais legal que eu vejo do polo é o que os argentinos fizeram. Né? As pessoas vão dizer, pô, mas tá falando dos hermanos. Não é, que lá é o centro, né? Fora a parte de times, o que eles construíram de comercial, esses caras vendem cavalo realmente pro mundo inteiro. Sim. Os maiores talentos estão lá. E começou lá com a família Pérez, depois o Cambiasso, que não é só um grande jogador, é um grande empreendedor. Então, falando de empreendedor, então até em país como a Argentina, dá para ter bons negócios. Sim. Então, é um esporte que eu sou super apaixonado e para quem gosta, vale muito a pena conhecer. Daqui a 2 anos tem novo remate, é só... Vamos lá, eu falei para eles, inclusive eu fui no voo para Uruguaiana com o Luiz Paulo e voltei com os 3. Só ficou o Ângelo Antônio, porque o Ângelo Antônio toca lá a estância de Itapotocaí, né? Exatamente. Eu voltei no voo com os 3 lá, fiquei conversando com eles lá, eles gostaram muito do remate lá, foi muito bom. Ô, Lescano, a gente está chegando aqui, infelizmente, poderíamos falar aqui bastante tempo sobre os assuntos aqui que tratamos hoje, mas a gente tem um limite de horário ali. Mas, para a gente concluir aqui, fala um pouco mais aí sobre a tua atuação. Deixa um recado pro pessoal aqui da Monte Bravo, como é que te encontra, teu Instagram e tal, e um pouco mais também do Buena Vista. Fala da propaganda pro Paulo aí. Eu não sou tão famoso como ele, né? Ela é bem mais famosa que ela já tem lá, não sei lá quantos mil seguidores. Acho que é 300 mil. Tá com 300 mil a Mari aí, não? Acho que quase 300 mil. 300 mil tá chegando. Bom, como é que me encontra? Primeiro eu vou falar do polo, então, né? Acho que é uma parte mais legal, depois eu vou pra parte... Quase 300, né? Profissional. Tem um centro de treinamento lá no Belém Novo, né? Na Boa Vista, no Belém Novo. Boa Vista ou Buena Vista? Boa Vista é o bairro. Ah, Boa Vista é o bairro. Avenida Boa Vista. Tá, sim. E Buena Vista é o nome do lugar. Ficou... lá no remate você tá falando Bela Vista, né? Cara... Não sei da onde. Não, isso que eu treinei o cara do meu lado. Mas tudo bem. Com o Paulo, quem quiser acessar é Buena Vista Polo. E quem quiser me encontrar, as minhas redes tem bastante coisa também de liderança, mercado financeiro, polo, família, né? Que acho que é um ponto importante. Uhum. E também de mercado financeiro, como eu falei. É Marcelo. Para me diferenciar da Mariana, eu botei o D, que é do meu outro sobrenome, Lescano. O pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal te acha nas redes sociais, te xinga? Cara... Por tabela ou não? Já tomei alguns xingões de tabela. Principalmente quando eu comento alguma coisa. Aí... Ah, sim, porque tu comenta no meu também. Aí eles me descarregam. Mas eu nem dou bola, né? Sim, não é pra dar bola. Nem sabe o que estão falando. Nem sabe o que estão falando. Mas acho que muito mais do que comentar, eu vejo que o trabalho tanto teu como da Mariana, eu recebo muito mais elogios. Né? A gente até viajou lá, poxa, várias pessoas falam dela. No meio do polo lá, das coisas. Não é porque é tu irmão dela, mas o pessoal vinha lá e elogiava. Eu gosto muito da Mariana Lescano, da atuação da Mariana Lescano, entendeu? Então, assim, eu nem me preocupo com isso, cara. Me xingar, isso é normal. Senão não sai na rua, né? Então, sim.
Tá, mas tu já disse no Instagram da Buena Vista, né? Isso. E falei o meu, que é Marcelo de Lescano. Aham. E quem quiser seguir a corretora é Monte Bravo Corretora. A gente tem uma página, lá tem eventos, vídeo educativo, tem página TEF. Vocês dão cursos também, não? A gente dá curso, assessoria, tudo que precisar em relação a esse negócio, a gente tem aí uma gama completa de produtos. Tá, e quem quer montar lá, vamos dizer, a pessoa que quer começar a jogar polo, tá? Ela pode procurar a Buena Vista, procura quem, como é que faz? Deve. Deve? Então, A gente está procurando jogadores, né? Porque... Quanto mais jogador, melhor. Tu sabe que quando eu tava aqui, nós temos a Federação Gaúcha de Polo. Sim, que é presidida pelo Marco Chaldak. Marco, lá da Estância Felicidade. Felicidade. E quando eu era da Federação Gaúcha de Polo, uns anos atrás, já fui diretor de marketing da Federação Gaúcha de Polo. E aí eu tinha um controle de quantos jogadores de polo... Temos que te recontratar, então. Temos que recontratar aí, ó. Estamos precisando dar um marketing. Marcão, aqui, ó. Aí, eu lembro que eu fiz um levantamento. No Brasil, nós tínhamos ativos 500 jogadores de polo só. Aqui? No Brasil, 500 naquela época. Agora eu não sei quantos nós temos aí. Porto Alegre nós temos quantos jogadores de polo no Porto Alegre? Vocês têm mapeado isso aí? Ativos? Em Porto Alegre, fora ativos, isso. A gente tem uns 40 jogadores ativos, que vão e vêm, né? Mas assim, os de fé, vamos colocar que são 25. Até acho que é importante, a gente falou do Paulo aqui, obviamente, que é o meu lugar lá. Mas nada se constrói sozinho. Então é importante falar da turma da Estância Felicidade. Obviamente tem muitos grandes amigos lá, mas 2 pessoas não poderia deixar de falar. O Marcão, que é o que propõe a estância, né? Que é o proprietário. E o Nelson. Nelson Madeira, né? Nelson Madeira. Essa turma aí se unindo é o que hoje consegue aí deixar o polo em pé, que não é um esporte fácil de fazer, né? A gente tem que ir para fora, tem que ter um certo número de cavalo. Tu não consegue treinar todo dia. Sim. Porque a distância é longa. E quem quiser participar, no Paulo lá ele tem, né? Na Buena Vista. E o que é legal lá? Ele é formação de novos jogadores. Quem já é jogador, obviamente, especializar. E formação de cavalos. Então, ele faz isso. Chama ele pelo Instagram, ele responde automaticamente. Até, Paulo, já vou dizer para ele ficar esperto no Instagram dele. Pra gente poder fazer. E quem quiser também, não conseguiu falar com o Paulo, pode me convidar, chamar. Passo lá o contato, levo para uma visita também. A gente organiza uma aula experimental e a porta está sempre aberta. Vai ter algum torneio agora por aí, né, Lescano? Lá na Estância ou no Buena Vista? Como é que é? Ótima pergunta. A temporada de polo, a gente precisa de campo seco, né? Porque esse fica molhado. Então, no Rio Grande do Sul, a gente joga mais ou menos até junho. Esse ano a gente conseguiu jogar até junho. A gente ainda não conseguiu voltar com... agora, porque choveu muito. Então, a temporada de polo novembro agora tem um torneio na Estância. Lá na Estância, exatamente. Eu vou fazer um torneio com o Paulo interno. No Buena Vista ali? No Buena Vista, certo? E a temporada depois tem torneios de verão. Sim. Né? Sim. E também tem um internacional. Vai ter o Internacional de Uruguaiana? Dezembro? Vai ter agora em dezembro. Vocês vão ou não? Cara, me convidaram. Mas depois que eu voltei de carro de lá, eu pensei, cara, não vou botar meus cavalos nessa estrada aí pra... Dá uma judiada, né? E eu sou um cara que sou apaixonado pelo cavalo. Então eu tento preservar o máximo deles possível. Adoraria ir até o Bocão, deve assistir o podcast depois. Me convidou, mas quando eu olhei 700 quilômetros, cara, eu falei, é muita função para o cavalo. Eu prefiro esperar aqui, treinar aqui e eles estarem mais próximos de casa. Tchê, a gente está chegando no final aqui desse podcast. Agradecer mais uma vez aqui ao Marcelo Lescano. Ô Marcelo, encerrar aqui, vamos deixar até bem claro aqui, ó. As pessoas, às vezes, eu não sei se tem um pouco de inveja, eu não sei, que eu me dou muito bem com a tua irmã, lá na Câmara, com a Mariana. E ficam criando narrativas e coisas, enfim. Só que as pessoas não sabem que nossa família, nós já nos conhecemos há muito tempo. Né? Antes ali do meu convívio com a Mariana, agora na Câmara. Na verdade, foi uma reaproximação, né? A Mariana mais nova, mas a gente tinha ligação com a tua família, com o teu pai, desde a época da RCG. Teu pai foi instrutor do colégio militar, quando a gente foi aluno lá. Então, e daí, pessoal, a origem, a amizade que a gente tem aí há muitos anos, que eu tenho com a família, e agora só aproximou porque somos colegas ali na Câmara e temos o mesmo pensamento, a mesma forma de atuar. Então, deixar claro para todo mundo aí que a
amizade com a família Lescano e com a Mariana vem de muitos anos. E vamos estar no apoio para a próxima aí, né? Vamos ver os próximos desafios, Exatamente. né, Marcelo? Obrigado mais uma vez. Desejo aí sorte e sucesso na Monte Bravo, na tua vida profissional e também que nós possamos aí compartilhar bons momentos aí com o cavalo, com o polo e nesse ambiente aí de amizade que a gente desenvolveu durante anos aí também nesse grupo que nós temos aí de polistas e amantes desse esporte pelo Brasil, por Porto Alegre e no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Obrigadão. Obrigado mais uma vez aí. Foi pouco tempo, vamos combinar para uma próxima oportunidade e até a gente pode trazer a próxima oportunidade, trazer o Paulo aqui para conversar um pouquinho, vamos né? Tem que fazer um bate-papo e a Mariana junto. Também, podemos fazer. Pessoal, obrigado mais uma vez. Antes de encerrar, queria agradecer aqui os estúdios Combo, aqui o Rick, que faz os cortes, o Gabi, a Anne e o Diego Vinhas, que é um dos sócios aqui da agência Combo, ok? Antes de encerrar, vai lá, segue, comenta, curte e compartilha aqui no YouTube e também lá no meu canal do Instagram, @ustra.marcelo. Obrigado a todos, Coronel Saverador, pra cima deles!